Fala, meu queridinho, futuro paciente, você que está pensando em fazer uma cirurgia plástica, melhor dizendo, né? A cirurgia plástica. Senta aí, curta, entenda um pouquinho mais sobre esse universo. Aqui é o Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, tem mais ou menos 10 anos aí que a gente investe em rodar o mundo, conhecer técnicas, outros cirurgiões, as melhores experiências do mundo para a gente trazer para nossa rotina. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo que mudou na minha vida, na cirurgia plástica, melhor dizendo, na minha atividade enquanto cirurgião plástico nos últimos anos. Será que mudou muita coisa? Será que eu estou fazendo a mesma coisa aí nos últimos 10 anos? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então se você está pensando em fazer cirurgia, quer investir no melhor, quer conhecer um pouquinho sobre o que a cirurgia plástica pode fazer de legal para você, senta aí, curta, compartilha, clica no sininho, comenta com todo mundo e escreva aqui abaixo que cirurgia você está pensando fazer. Bora, meu povo! Queridinhos, isso é uma coisa muito curiosa, né? Essa questão daí da nossa atividade, o que mudou, o que não mudou. É óbvio, aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Tem muito de perfil de cirurgião. Tem N perfis de cirurgiões, eu não vou entrar no mérito, que é certo, que é errado. Eu acho que o que é errado é o paciente escolher o perfil errado para ele, tá? Então, o importante é que cada paciente se sinta à vontade, se conecte com o cirurgião dele e ali realize a cirurgia na melhor condição possível, né? Isso eu acho que é o ideal, o que eu desejo para todo mundo. Para além disso, é óbvio, a cirurgia plástica, tecnicamente falando, evoluiu absurdamente e eu não vou dizer nem nos últimos 10 anos, eu vou dizer nos últimos 2 anos. Foi uma coisa muito curiosa. Eu, pessoalmente, hoje, se for pegar, por exemplo, eu já estou na atividade enquanto cirurgião plástico já há quase 10 anos, já mais de 10 anos, pra falar a verdade. Hoje eu não faço absolutamente nada igual o que eu fazia, por exemplo, quando eu fiz a minha residência médica. Absolutamente tudo diferente. Talvez a única coisa que eu faça parecido é dar o ponto, né? Dar o pontinho lá, a gente ainda guarda aquela base técnica, né? Mas do ponto de vista de detalhe, de evolução mesmo, técnica, né? De empilhamento de conhecimento, isso mudou absurdamente. A gente viu a cirurgia plástica, principalmente durante a pandemia, evoluir muito no sentido de que a gente teve tempo para poder se conectar com outros cirurgiões e aí vieram webinars. Para quem não conhece, eu pessoalmente, eu acabei criando uma plataforma de conhecimento para cirurgiões e aí isso meio que explodiu no Brasil. Hoje é a maior plataforma de conhecimento para cirurgiões plásticos, melhor dizendo, no mundo até, que é o Inova Plástica. E aí ali, assim, meio que fez com que a gente evoluísse muito rápido tecnicamente. Vieram cursos, treinamentos, né? E aí a gente já rodava e conhecia muitos cirurgiões ao longo do mundo, ao redor do mundo. Então, assim, se for pegar, por exemplo, desde contorno corporal, para vocês terem ideia, a lipoaspiração que eu fazia há 7, 8 anos atrás era uma lipoaspiração de 1h30 e deixava um resultado, no mínimo, frustrante para o que eu conheço hoje. E para o que eu conhecia na época também, a lipoaspiração, na real, era uma cirurgia que a gente não valorizava muito porque era frustrante, sim. Era frustrante pra caramba. Tá? Isso dentro dos conceitos à época, 5, 6, 7 anos atrás. E aí veio a tal da Lipo HD. A Lipo HD mudou muito, foi uma revolução em contorno corporal, em todos os aspectos, porque a lipoaspiração não mexe só com a lipoaspiração, mexe com a abdominoplastia, mexe com cirurgias da mama, nos possibilita utilizar a gordura em diversas regiões do corpo. E aí veio um outro passo além, que foi a gente utilizar essa gordura para aumentar o músculo. Exatamente, a gente começou a utilizar a gordura para aumentar o músculo em alguns casos masculinos, por exemplo, peitoral. Então hoje é muito raro a gente utilizar em homens, por exemplo, às vezes me perguntam isso, né, sobre prótese de peitoral. Gente, prótese de peitoral, se você utilizar bem o músculo, não faz o menor sentido. Você vai ter ali o músculo natural e não vai ter uma prótese para ter que cuidar ao longo da vida. E mesmo na prótese de mama, né, feminina, mudou muito alguns conceitos que a gente pode utilizar a gordura também para melhorar o resultado do implante, né, para melhorar o resultado da prótese. Então, se for uma série de conhecimentos, e aí falando em mama, veio alça muscular, que nos ajudou a entender melhor a dinâmica do músculo e manter esse implante mais preso no decote. E aí veio o próximo mama com recuperação em 24 horas, que é uma técnica que nos favorece que o paciente possa, assim que ele acorda, já mexer os braços e em 24 horas está dirigindo, está ali na atividade normal do dia a dia, sem carregar peso, naturalmente. E isso meio que foi uma revolução, né? Foi uma revolução técnica para a cirurgia plástica, principalmente no Brasil, em que a gente conseguiu condensar uma série desses conhecimentos e trazer para o paciente uma perspectiva que não existia. E aí eu vou entrar naquele que eu falei exatamente no começo. Não todos os cirurgiões entraram nessa esteira.
de conhecimento. E eu não vou, de novo, aqui entrar no mérito do certo e errado, tá? Tem cirurgiões que não se adaptaram a algumas técnicas, tem cirurgiões que tiveram ou têm até hoje preconceito com algumas técnicas, certo ou errado, não sei. O que é importante é que o paciente, primeiro, hoje, ele tem informação, tem acesso à informação, e aí ele, junto do cirurgião, vai entender, óbvio, de acordo com a opinião daquele cirurgião sobre determinada técnica, vai saber escolher se aquilo faz sentido para ele ou não. Vieram tecnologias, aí hoje a gente fala de Renuvium, hoje a gente fala de BodyTite, hoje a gente fala de Vaser, hoje a gente fala de não só de vibrolipoaspiração, mas hoje a gente, por exemplo, tem enxerto de gordura guiado por ultrassom no bumbum também, que é o tal do CIMI, que ajuda a gente a melhorar mais a forma do bumbum ainda. Então, imagina só a evolução técnica absurda que a gente teve, que é curioso. Tem a doutora Xênia, que é minha auxiliar, né, que opera junto com a gente, que é minha parceira, melhor dizendo, de cirurgia. Eu tive o prazer, a oportunidade de operá-la não tem nem um ano. E aí a gente fez o melhor que tecnicamente a gente já tinha à mão naquela época. Lipo HD, uma série de outras coisas. E aí já hoje a cirurgia, ela já, por exemplo, ela falou, Daniel do céu, que cirurgia completamente diferente que a gente já está fazendo hoje em relação àquela que ela fez mesmo no ano passado, por exemplo, que a gente meio que realmente incorporou uma série de conhecimentos tão grande e fez com que essas, por exemplo, hoje, inclusive a gente fala de remodelamento costal. Eu sou um dos cirurgiões pioneiros dessa técnica no Brasil, a gente está trazendo o remodelamento costal pro Brasil, né, um remodelamento minimamente invasivo, que a gente só com um pontinho ali, a gente faz um enfraquecimento, né, da costela para melhorar a cintura. Somado isso com Lipo HD, somado isso com enxerto de gordura intramuscular em alguns grupos musculares, a cirurgia plástica nesse período, nesse contexto, evoluiu assim que é difícil até a gente, se a gente for listar, talvez a gente fique uma hora listando tanto que a gente trouxe ou encontrou de técnica nova nesse período. Então, o que eu digo para você? Algumas coisas ainda a gente não tem tanta perspectiva de mudança, tá? Que é, por exemplo, a ausência ou não de cicatriz, óbvio. Muitas cirurgias dependem de um bom posicionamento de cicatriz e tal, mas tecnicamente a gente consegue melhorar muito, desde o posicionamento da cicatriz, desde uma boa qualidade de cicatriz, né? E para além disso, uma cicatriz bem posicionada também traz resultados muito, muito legais. Então, num contexto geral, a cirurgia plástica está chegando num patamar, estava até conversando com alguns colegas hoje, como é prazeroso a gente poder viver nesse contexto hoje de tanta evolução técnica, porque em 20 anos atrás, estava num certo marasmo, assim, era tudo mais ou menos a mesma coisa, talvez de 40 anos a 30 anos atrás, a gente não teve tanta mudança do que a gente teve nos últimos 5 anos, por exemplo, nos últimos 2 anos. Foi uma coisa de fato assustadora, no bom sentido. Então, por isso, de novo, recomendo a vocês que estão buscando fazer uma cirurgia, pesquisem, se informem, se conectem com o cirurgião de vocês, tá? Se conectem com a verdade, tá? Com a realidade. Não é só com a questão da imagem, de meu sonho isso, meu sonho aquilo. Não, se conecte com a informação real, né? O cirurgião ali que você sente que de fato está falando aquilo que ocorre no dia a dia, né? Vá à consulta, tenha uma experiência real de consulta e troque ideia com o cirurgião de vocês, porque isso sim é o que vai fazer com que vocês tomem boas decisões, porque existem diversos perfis de profissionais, tem aquele perfil mais clássico, tem aquele perfil mais conservador, tem aquele perfil um pouquinho mais arrojado, tem o perfil clássico arrojado, quer dizer, aquele cara que busca um perfil de cirurgia mais elegante, mais clássico, mas busca técnicas mais avançadas, visando mais segurança, então tem de tudo. O mais importante é que vocês entendam essas diferenças e façam boas escolhas. E a informação está aí justamente para isso. Aquela coisa de antigamente que o paciente ele era refém das escolhas do cirurgião 100%, na minha opinião, isso reduziu bastante, porque vocês têm informação. E eu vou dizer para vocês, o cirurgião que ele não é tão informado, tem paciente que já ensina para o cirurgião, tá? Então, se vocês estão buscando fazer a cirurgia, se informem. Aqui é um canal também pensando nisso, né? Trazendo informações boas de cirurgia de controle corporal e cirurgias da mama. E é isso, meus queridos. Deixa aqui nos comentários se vocês estão pensando em fazer, que cirurgias vocês buscariam fazer e qual a técnica que vocês gostariam de ver mais neste canal aqui que vos fala. Beleza? Abraço, guardo vocês nos próximos vídeos.